Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 2 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículos de 1 a 2, depois do 12 ao 15, depois do 18 ao 22. Insanável é a tua dor, por causa do teu endurecimento no pecado. Quando nos afastamos de Deus, criamos em nós mesmos uma incurável ferida, uma chaga maligna, uma úlcera que não tem remédio nem cicatrização, que provoca uma dor espiritual pior do que qualquer dor física. Jeremias nos diz isso. Precisamos refletir com seriedade sobre tudo isso, porque qualquer fruto proibido se apresenta atraente, mas deixa uma cratera de sofrimento e de destruição dentro de nós, que nunca imaginaríamos. Deus está sempre pronto a nos estender as mãos, mas precisamos nos decidir a voltar o quanto antes. Do livro do profeta Jeremias. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor, Deus de Israel: escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor: incurável é a tua ferida, maligna a tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procurarão mais. Eu te causei uma ferida, como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Porque gritas em teu sofrimento, é insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor: eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas, e a fortaleza terá lugar para suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão, hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim, diz o Senhor? Sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isto diz o Senhor: incurável é a tua ferida, maligna a tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Esta é a situação do povo de Israel depois que virou as costas ao seu Senhor, ao seu Deus. Mas esta palavra vale também para todos nós, quando deixamos Deus de lado e pegamos o caminho dos ídolos, o caminho do mal, o caminho dos vícios. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Bem conhecemos a história do povo de Israel, que depois da passagem do Mar Vermelho e depois de ter entrado na Terra Prometida, virou as costas ao seu Deus, rejeitou o amor de Deus
e olhou para outros amores, que o derrubaram, como essa palavra explica. Infelizmente, esse momento paradisíaco da libertação do Egito durou pouco. Israel não tardou a trair o seu esposo, como afirma o profeta Ezequiel. Puseste tua confiança em tua beleza, e segura de tua fama, te prostituíste, multiplicando tuas prostituições a todos os que apareciam pela frente. Em todas as ruas erguestes lugares altos, a fim de profanares tua beleza e exibir tuas coxas a todos os passantes. O termo prostituição é usado nos profetas para significar traição da aliança e idolatria. Com sua atitude, Israel, que representa todos nós, apunhalou o seu marido, Deus. Sua prostituição se concretizou com os vários bezerros de ouro de sua história, ou seja, se entregando aos deuses pagãos feito de ouro, prata, madeira. Historicamente, isso aconteceu em vários momentos depois da morte do rei Davi. O próprio Salomão traiu a aliança, se prostituindo a deuses estrangeiros por causa das centenas de mulheres estrangeiras que faziam parte do seu harém e que o convenceram a queimar incenso às divindades pagãs. No livro dos Sirácides encontramos em síntese essa triste história em queda livre. De Davi se diz: homem segundo o coração de Deus. O Senhor perdoou-lhe seus pecados, engrandeceu seu poder para sempre e firmou-lhe sua aliança e realeza e um trono de glória em Israel. Davi era um homem segundo Deus e ele se salvou, porque ele amava a Deus com todo o seu coração. Depois veio Salomão, e assim está escrito: depois de Davi, apareceu seu filho, cheio de sabedoria, mas a conclusão de sua vida foi bem diferente do seu início. Entregaste teus flancos às mulheres, ó Salomão, saciaste teu corpo, maculaste tua glória, profanaste tua graça, atraindo assim a cólera sobre teus filhos, e o castigo sobre tua loucura, causando com isso um cisma no reino, e fazendo sair de Efraim uma dominação rebelde. Enfim veio Roboão, homem duro e sem juízo. Como diz o livro dos Sirácides, Salomão deixou depois de si um filho que foi a loucura da nação, o homem desprovido de juízo, chamado Roboão, que transviou o povo por seu conselho, e junto dele, contra ele, Jeroboão. Jeroboão não era filho de Salomão, mas um simples servo-chefe que se revoltou contra o seu senhor e teve que fugir. Voltou no tempo de Roboão e cativou para si grande parte do povo revoltado contra o rei, provocando assim um cisma terrível que jamais se reconstruiu. O reino do norte contra o reino do sul, Israel contra Judá. Jeroboão chefiou o reino do norte, cuja capital era Samaria, e Roboão ficou com um pequeno reino do sul, chamado Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. É isso que diz o livro dos Sirácides. Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel, e abriu para Efraim o caminho da iniquidade. Houve entre eles uma tal profusão de pecados que os expulsaram para longe de sua terra. Procuraram todos os meios de fazer o mal, até que veio a vingança, que pôs um termo às suas iniquidades. A trágica expulsão da Samaria, da sua terra, aconteceu no ano 721. Vale a pena ouvir o triste relato.
Depois, o rei da Assíria atacou Samaria e assediou-a por 3 anos. No ano 9º do reinado de Oséias, o rei da Assíria apoderou-se de Samaria e deportou os israelitas para a Assíria, estabelecendo-os em Hala, às margens do Habor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. O número de exilados foi de aproximadamente 30.000. Em seu lugar, implantou-se todo um amontoado de povos trazidos dos 4 cantos do Império Assírio. Ao culto de Yahvé se misturaram, na Galiléia e na Samaria, outras 20 idolatrias. Assim se formou o povo dos samaritanos, que os judeus do tempo de Jesus tanto desprezavam. Isso aconteceu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito e libertado da opressão do Faraó, rei dos egípcios. Eles adoraram outros deuses. Os israelitas ofenderam o Senhor, seu Deus, com ações más. Não quiseram ouvir e endureceram seu coração como tinham feito seus pais, que se tornaram infiéis ao Senhor, seu Deus. Um século depois, como lemos, devido à rebeldia do povo e à traição da aliança, também o Reino do Sul, Judá, como era chamado, foi para o exílio. Assim diz o Senhor no final do livro dos Reis: expulsarei também Judá para longe de mim, como rejeitei Israel. Rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e o templo do qual eu disse: aqui residirá o meu nome. Estas palavras se realizaram tragicamente no ano 587 a.C., com Nabucodonosor, que destruiu a cidade de Jerusalém e o orgulho do seu templo, e deportou para o exílio, para a Babilônia, o povo. Assim terminou a glória da monarquia de Israel, que nunca mais se levantou, apesar que o povo voltou, depois de quase 100 anos, com a autorização de Ciro Grande, mas nunca mais voltou à glória de antes. Tudo isso faz parte da história do povo de Israel e da nossa história pessoal, a história de cada um de nós. Mas o mais importante é que a história não termina aqui. O Antigo Testamento, sim, termina com um grito: salva-nos, Senhor, sozinhos estamos perdidos. Mas depois vem o Novo Testamento, como a segunda parte deste oráculo de Jeremias que ouvimos, que estamos meditando esta manhã. Deus responde ao terrível pecado com a encarnação do seu Filho Jesus Cristo. O amor de Deus é mais do que o pecado. O pecado do homem, a estupidez maldosa de cada um de nós, não é a última palavra. O amor de Deus é mais forte. Isto diz o Senhor: eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. Sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Isso acontece também na nossa vida pessoal. O pecado causa uma dor imensa, uma chaga maligna, um sofrimento indizível e às vezes irreversível. Mas o amor de Deus paga o terrível preço da salvação com a cruz e consegue recuperar o relacionamento com o homem. Trata-se de um grande mistério que nunca acabaremos de entender, mas que alicerça a nossa vida. Quanto antes voltarmos para Deus, menos sofrimento causaremos a Ele e a nós. Vamos agora ouvir novamente esse trecho, para que a palavra de Deus
possa se imprimir com força na nossa vida. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor, Deus de Israel: escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor: incurável é a tua ferida, maligna a tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procurarão mais. Eu te causei uma ferida como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Porque gritas em teu sofrimento, é insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor: eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas, e a fortaleza terá lugar para suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão, hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim, diz o Senhor? Sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Vamos agora dedicar 2 minutos para sublinhar e anotar as frases que mais penetram em nós. Estamos prontos agora para escolher um propósito que nos ajude a renunciar ao pecado e nos abra ao amor de Deus.
Vamos meditar mais um pouco para pensar bem em como colocaremos em prática este nosso propósito. Teus filhos serão felizes como outrora. Paz e alegria a todos. E sua comunidade é estável na minha presença. Paz e alegria a todos. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pense no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Novo homem vai nascer.
coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pense no seu Senhor, recorra ao seu amor. Creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai nascer.